Fala pessoal, Gláucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro que nós estamos fazendo da Alice no País do Quantum, que é uma alegoria da mecânica quântica de Robert Gilmore. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar com que eles apareçam em algum lugar aqui na tela para você. Vou deixar disponível também aqui na descrição desse vídeo. O último vídeo eu trabalhei ali com vocês 2 capítulos. Neste vídeo de agora eu vou trabalhar com vocês os 3 últimos capítulos. Por que eu fiz isso? Os últimos capítulos do livro, no total são 11 capítulos, né? E esses últimos eu achei conveniente e legal juntar, né, em 2 únicos vídeos. Primeiro porque são capítulos bem extensos, tá, lá no livro, e eles estão bastante interconectados. Isso não significa que todo livro, né, ou todo o restante dos capítulos não estejam, mas esses faz bastante sentido a gente trabalhar juntos aqui, tá bom? Então, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar os 3 últimos capítulos, que são o Castelo de Rutherford, o Baile de Massacrados e a Física Experimental, beleza? No último vídeo, a gente tinha falado sobre as partículas virtuais e também falamos sobre o vácuo quântico. E aí eu até mencionei no último vídeo que a Alice, ela foi ter uma experiência e era basicamente, né, dentro dessa alegoria, lembrando que é uma alegoria, então o livro vai utilizar muito lúdico, né? O lúdico está muito presente no livro e eu também utilizo aqui com vocês a metáfora para a gente poder explicar um conceito teórico. Então era como se a Alice estivesse sendo absorvida, né, sugada para ela conhecer o núcleo do átomo. Então nesse capítulo, basicamente, o que vai estar sendo estudado lá? As 4 forças fundamentais, tá? A força forte, que é responsável por manter o prótons e o nêutron junto. A força fraca, que é responsável pelo decaimento, né, e as mudanças que acontecem, né, que ocorrem nas partículas devido às interações que ocorrem com elas. A força eletromagnética, que é responsável, né, pela interação de partículas eletricamente carregadas, e também a força gravitacional, que é responsável pela atração das massas. Então você vai ver que lá no livro tem bastante coisa engraçada, né, como eu falei, o lúdico está muito presente lá, né, a alegoria. Então vai ter partes que a Alice vai estar lá no castelo, e aí lá dentro da alegoria, né, eles falam que os prótons são meio carrancudos, aí tipo eles não querem ficar junto com os nêutrons, né, tipo um próton tá meio que querendo sair, sabe, aí eles estão se afastando, aí o castelo começa a tremer. Então eu acho que o importante nesse momento é você ter o conhecimento, né, dessas 4 forças fundamentais: força fraca, força forte, força eletromagnética e a força gravitacional. E aí depois que a Alice tá lá então no castelo, que ela aprende, né, sobre tudo isso, como que se dá a relação ali no núcleo do átomo, ela recebe, enquanto ela tá lá no castelo ainda, ela recebeu um convite para ela participar de um baile das partículas que ia acontecer naquele dia à noite. E aí ela pegou, olhou o convite, ela falou: nossa, interessante, né, o baile das partículas. E aí a Alice falou: beleza, eu vou pra esse baile. Aí quando deu o horário lá de ir pro baile, a Alice foi. E aí quando ela chega lá na porta, ela tá ouvindo, né, umas músicas, tá ouvindo o pessoal falando alto, né, e tal lá. Aí tem também lá na alegoria, ela começa a conversar, ela vai bater na porta, aí naquela porta tem, eu esqueci o nome daqueles, sabe aquelas portas que tem aqueles... Não é a maçaneta, é um negócio que você bate como se fosse a campainha. Daí ela começa a conversar aí com esse negócio aí, que ela pega no nariz e tudo mais. Por fim, ela comprova, né, que ela tem um convite, etc. E entra pro baile das partículas.
Quando a Alice está lá dentro, né, ela chega, ela olha, ela vê um salão gigante, assim, várias luzes, né, ela vê umas coisas piscando e etc. Ela fala, nossa, que interessante, né, um baile das partículas. Aí, de repente, aparece na frente dela uma figura, assim, muito majestosa, simpática também, só que a Alice não conseguia definir muito bem, né, o que era aquilo. Não tinha como ela dar uma definição concreta, né, vamos dizer, sólida e objetiva para aquela imagem, né, que se manifestou ali na frente dela. E daí essa pessoa fala para ela, né, olha, seja bem-vinda, aqui de vez em quando eu dou um sinal. Quando eu dou um sinal, todas as partículas têm que tirar suas máscaras, elas precisam revelar quem elas realmente são. E aproveita aqui a festa, né? Aproveita o momento para interagir, conhecer novas partículas, conversar com essas partículas. Aí a Alice fica, obviamente, né, com um pouco de dúvida, fica curiosa. Ela falou assim, como assim tirarem máscaras? Partículas não usam máscaras. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com isso. Aí essa pessoa pegou e falou para Alice, falou assim, partículas usam máscara sim. Inclusive, todos nós utilizamos máscaras. Aí a Alice pegou e falou, né? Falou assim, não, eu não tô de máscara. Daí essa pessoa devolve pra Alice, falou assim, obviamente você está, talvez você não saiba que você está, mas com certeza você está de máscara. E saiu, e continuou lá andando pelo salão, e daí era essa pessoa, né, essa figura aí que tava conversando com a Alice. A Alice foi observando que era ela que, tipo, que dava os comandos ali, sabe? Que alterava a música, mandava alterar a música, mandava abaixar, aumentar o som, e que também ia dando os comandos ali para as partículas, né? Tipo, dancem mais rapidamente, diminua a velocidade, e beleza. Aí chegou o momento da pausa, né? Para tirar as máscaras. E aí a Alice observou então, né, que essa pessoa que ela estava conversando deu o comando, né, deu um sinal lá, falou, atenção, né, senhoras partículas, chegou o momento agora, revelem-se. Daí começa um monte de jogo de luz, né, lá no salão, e a Alice maravilhada com tudo que ela estava vendo. E de repente ela percebeu que tinha a presença de algumas partículas que, a hora que ela entrou, enquanto estava conversando com essa figura, ainda não estavam lá. Ela falou, uau! Daí a Alice foi trocar ideia, né, com essas novas partículas. Então você vai ver lá dentro da alegoria, a Alice vai trocar ideia com os quarks, vai trocar ideia com os gluons, né? Então tem bastante essa conversa, né, por lá. Aí com isso, né, enquanto ela conversa, vai passando um tempo, aí novamente tem a parada, né, para mais uma vez as partículas se desmascararem, né, por isso que se chama o baile dos massacrados. E aí a Alice de novo vê esses movimentos, um monte de jogo de luz e some partícula que estava lá e aparece partícula que não estava lá. Daí a Alice fala, interessante, bem interessante. E de novo, continua o baile e tal. Aí chega uma hora que é o grande momento, né? Que ele anuncia, essa figura que estava falando com a Alice, vai anunciar um grande momento. Só que antes, ele volta de novo, né? Essa figura, essa pessoa aí, e fala assim pra Alice, e aí? Confirmou agora pra você que as partículas realmente utilizam máscaras? Daí Alice falou, mais ou menos, né? Porque quando você deu, né, o sinal, tudo que eu pude ver foi um jogo de luz, muito brilho, mas eu observei também que novas partículas apareceram aqui. Eu não sei onde elas estavam quando eu cheguei, né? Que eu não vi elas por aqui no salão. E daí essa figura, né, fala pra Alice, fala, tá vendo como que as pessoas usam máscara? As coisas nunca são como a gente acha que é. E daí a Alice fica pensando, né? E aqui uma jogada que eu consegui captar nesse capítulo é o seguinte, tá reforçando
a questão primeiro da observação, né, do quanto que você só pode falar que uma coisa é uma coisa quando você interage com essa coisa, né? Então aqui a gente já vê outras partes aqui de tudo que a gente estudou, né? Essa questão da dualidade onda-partícula, porque enquanto você não observa, enquanto você não interage, o que nós temos ali? Ondas, né, de possibilidades, né, probabilidades. Uma outra sacada que é interessante aqui é que no livro, quando ele fala, né, que você nunca, quando você está olhando para as partículas, né, você não está vendo o que de fato elas são. Eu acho que traz um pouco essa questão das essências. O quanto que é importante se trabalhar com a essência. Porque às vezes a gente tem mania a gente olha alguma coisa, a gente olha superficialmente aquela coisa. Mas quando eu me permito, né, a ter aquele contato, a ter aquela interação, eu passo a ter interação com o quê? Com as essências. E aí, hora que ele tem essa conversa com a Alice, que ele fala, o show ainda não acabou, por que eu estou introduzindo já a essência aqui, que eu falei que eu meio que consegui captar no livro? Porque neste momento, chega a hora dessa própria figura, né, dessa própria pessoa que está falando com a Alice, também se desmascarar. Já que também ela tinha falado para Alice, você também usa máscara e você não percebeu. E aí chega o momento do grande show. E aí é um jogo de luzes, assim, é muito forte. E pum! De repente, essa figura arranca a sua máscara. E quando essa figura arranca essa máscara, que Alice olha, Alice adivinha o que ela vê? Ela vê um vazio. E aí ela é tomada por uma emoção, ela é tomada por um sentimento que ela não consegue explicar, né? E aí, resumindo, em última instância, essa figura, né, que também ali se desmascarou, era o vácuo quântico. Então, assim, percebam essa importância da gente trabalhar com as essências e ter a consciência, né, que às vezes aquilo que a gente olha ou que a gente se relaciona superficialmente não é de fato o que é. Então, eu acho que esse capítulo ele tenta conectar esses elementos por meio dessa questão do baile, né, do baile do Massacarados. Um outro ponto importante também é que percebam quem que desde o início estava o tempo todo dando as coordenadas, né, falando, olha, dancem mais rápido, façam isso, agora a gente vai parar, a gente vai se desmascarar, vamos tirar as máscaras. Então tinha alguém coordenando, né, e esse alguém se apresentou para Alice como sendo, né, o vácuo. Esse capítulo, eu não sei, ele também me emociona, porque se a gente conectar o que a gente estudou no capítulo anterior, tudo vem do vácuo quântico, né? Existe as flutuações quânticas ali. Então, todas as informações, né, estão disponíveis, acessíveis, ou seja, o vácuo é um manancial, né, de onde tudo se origina e onde está disponível, né, as infinitas possibilidades. Então, quando a gente traz isso um pouco agora para a nossa vida prática, pensando em processos psicológicos, nós também temos o arquétipo da persona, né, uma visão e uma perspectiva da psicologia analítica. E como que a gente transita, né, por esse arquétipo da persona? Veja, talvez você pode ser um funcionário, talvez você seja um estudante, talvez você seja um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, né, um tio, uma tia. Perceba que você tem diversos papéis, correto? Para cada papel, normalmente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transitar por esses papéis. Mas aí, percebam a minha palavra, é transitar, não fixar nesse papel. Então, às vezes, a gente se associa, né? A gente cola num papel, num personagem, numa persona,
e a gente não consegue transitar, a gente não consegue descolar disso, o que que acontece? Eu deixo de viver aquilo que de fato eu sou, aquilo que de fato eu sou em essência. Por isso, consegue conectar agora por que que essa figura, né, essa imagem, essa pessoa fala para Alice, todo mundo usa máscara sim, mas é importante a gente perceber, né, e trabalhar com as essências. É muito profundo isso. E às vezes é o que a gente faz na nossa vida. A gente se prende em papéis, a gente se prende numa persona. E aí a gente não consegue descolar. Mas acontece que é o quê? Eu não sou esse papel. Eu não sou essa persona. E é muito curioso que dentro todo esse processo analítico, né, quando a gente entra no caminho do autodesenvolvimento, quando a gente se permite fazer essa análise e entrar no processo de individuação, o que que é saudável, né, vamos dizer, que a gente consiga transitar por esses papéis, mas levando a nossa essência. Então, por exemplo, em que sentido? Hoje eu estou aqui nesse momento agora com você, eu estou no papel de quê? No papel de uma educadora, no papel de uma professora, no papel de uma influenciadora, porque eu estou te levando uma informação. Mas que eu consiga fazer isso trazendo a minha essência também. Que eu não venha aqui agora, em frente às câmeras, em frente a essa tela, assumir um papel, por exemplo, de algo que eu não sou. Não preciso fazer isso. Eu posso trazer a minha essência aqui para esse papel. E quando eu termino aqui, que eu pauso, né, que o vídeo acaba, eu vou ter outro papel, uma outra persona, como por exemplo, de companheira. Então eu vou para esse meu papel de companheira levando a minha essência também. Eu não preciso fingir algo que eu não sou, entende? E às vezes a gente se prende, por exemplo, em algum papel. E o que que é o real? O que que é a verdadeira? O que que é o real, né? É a verdadeira essência, a essência das coisas. Então esse capítulo ele tenta trazer isso, principalmente com essa dança, né? E esse nome, né? De o baile de massacrados, né? E aí o último capítulo, que é bem interessante, que é o da física experimental. Então acaba, né? Tudo baile, etc. e tal. O físico quântico faz um convite também para Alice, ele falou assim, vai ter uma feira, vai ter diversos cientistas apresentando os seus trabalhos, né, mostrando os seus feitos, suas descobertas, vamos dar uma volta aí nessa feira? Daí Alice fala, vamos, né? E aí eles começam a andar na feira, então lá na feira vai mostrar vários físicos, né, trabalhando ali em suas teorias, né, na verdade não, pegando uma determinada teoria e fazendo ali os seus experimentos. Então, inclusive nessa feira, a gente vai ver bastante do conteúdo, né, das teorias que a gente foi vendo nesse vídeo dentro do experimento. Então, nessa feira, inclusive, vai ter um cientista lá que ele vai mostrar para as pessoas que ele conseguiu colidir as partículas, né, que ele identificou algumas partículas, o comportamento de algumas partículas, e isso na vida prática, na vida real, na ciência, acontece. Né, para os físicos poderem chegar a esses nomes de partículas, né, para saber como elas se comportam e etc., eles precisam fazer a colisão dessas partículas, né? O maior colisor de partículas que eu saiba, pelo menos até o momento que existe, é o colisor lá do CERN. Então, percebam, a gente veio vendo no livro muita alegoria, né? Várias teorias, e aí, por último, que eu achei muito legal nesse livro, eles fecham com o quê? Eles fecham justamente com a física experimental. E aí, nessa feira também, vai aparecer outros físicos, que eu acho que é o que o livro tenta trazer também, um físico que ele está quebrando a cabeça ali com um experimento, que inclusive ele vai apresentar para o público e não está conseguindo fazer com que o experimento aconteça, simplesmente porque ele não aceita que algumas bizarrices do mundo quântico funcionem dessa forma. Então, quando chega no momento para ele apresentar, o que acontece? Não vai rolar o experimento, porque ele está quebrando a cabeça que ele não aceita que algo é daquela forma. Aí o físico quântico até comenta com a Alice, ele fala,
vamos sair daqui, vai, a gente não merece passar por isso não, porque ele continua ali insistindo com algo simplesmente porque ele não aceita. O que não é diferente hoje na nossa vida prática, na nossa vida real também. Muitos físicos, né, muitos cientistas, eles não aceitam do jeito que é a mecânica quântica, apesar dela ser a ciência mais atual, mais avançada e que tem dado muito resultado, que funciona com todas as coisas que a gente vê aqui, que a gente utiliza, que a gente consome, e mesmo assim muitos falam, não aceita, você entendeu? Então, pessoal, a gente conseguiu com isso fechar aqui todos os capítulos do livro. Eu espero que todos esses vídeos, né, no total foram 6 ou 7, se eu não me engano, acredito que 7 vídeos, né, foi 7. Trabalhando aí, estudando esses 11 capítulos, né, distribuídos em 7 vídeos. Espero que eles tenham contribuído para a sua jornada de autoconhecimento, que tenha ajudado você a expandir aí também a sua consciência. Todos esses conteúdos que vocês têm acesso aqui no canal e que eu disponibilizo, eu gostaria que vocês, cada um de vocês soubessem que todos esses conteúdos são conteúdos que eu, Gláucia, já consumi, que já fizeram e ainda fazem parte da minha jornada de vida e que foi também, além, óbvio, né, de ajuda profissional. Eu fiz diversas terapias, eu faço porque eu gosto, tá, de estar nesse meio, de estar promovendo o autoconhecimento, então eu sempre estou trabalhando alguma coisa nova em mim, alguma novo conhecimento, e eu sou do tipo de pessoa que eu mergulho na teoria, mas eu gosto também da parte experimental. Então eu aplico, eu testo, eu colho meus resultados e uso, né, utilizo no meu dia a dia como estilo de vida também aquilo e somente aquilo que faz sentido para mim. Então quando eu venho aqui, contribuo com vocês, são coisas que eu já experimentei e são coisas que fizeram sentido para mim. E o meu intuito aqui com o canal é que vocês possam fazer o mesmo, mas vocês não precisam fazer como eu fiz. Em que sentido, Gláucia? No sentido, pessoal, eu deixo bem claro aqui, né? Ciência e espiritualidade, vamos exercitar o pensamento crítico. Eu quero que você pense. Estou estimulando aqui você a pensar. Então, eu não quero que você pegue tudo que eu estou trazendo aqui e aceite como verdade absoluta. Testa, analisa e colhe os seus resultados. É assim que a gente ganha autonomia. É assim que a gente expande a nossa consciência, é assim que a gente cresce. Se não for dessa forma, se a gente não testar, se a gente não avaliar aquilo que faz sentido e que está funcionando na nossa vida, a gente vai continuar sendo o quê? Escravos e reféns. Ninguém define a nossa vida a não ser a gente mesmo. Beleza, pessoal? Agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Convido e aproveito o momento também para te chamar a vir fazer parte do nosso clube de membros. Mais uma vez, todos os conteúdos, né, as teorias que a gente tem aqui, na área de membros, eu coloco lá exercícios para a gente poder praticar, para você poder testar e analisar dentro da sua jornada de vida, dentro do seu contexto e do seu momento. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se inscreva aqui no canal. Se esse vídeo te ajudou, dê um like, curta, comenta, compartilha. Ativa o sininho também de notificação, assim toda vez que eu disponibilizar um novo conteúdo, você será notificado, você será notificada. E os próximos vídeos eu vou compartilhar aqui também algo que foi muito importante e que também foi, assim, um divisor de águas na minha vida. E eu tenho certeza que é um conteúdo que vocês vão gostar bastante, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.